Ok, muito bom dia, pessoal, acadêmicos e acadêmicas, da turma de Economia e Mercado Agrícola, do nosso curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal Catarinense, campus Santa Rosa do Sul. São 10 horas da manhã do dia 16 de junho de 2021. Sejam bem-vindos. Então, nós estamos aqui, já passamos o Cabo da Boa Esperança da disciplina, né? Já dobramos mais que a metade do caminho. Nós estamos num momento agora próximo da entrega de uma atividade importante, uma atividade avaliativa, né? Vocês sabem que, então agora tem menos de uma semana, porque no dia, é isso, né, pessoal? Dia 23, até as 8 da manhã, vocês devem entregar os exercícios, né, na forma que foi solicitado, ou seja, tem que fazer à mão, tirar uma foto e mandar para o e-mail do professor. Ok, pessoal? E o que eu tinha prometido para vocês, que a gente vai fazer hoje, pelo menos uma primeira parte aqui, é resolver parte dos exercícios junto com vocês, de acordo com principalmente as perguntas de vocês, e se não tiver um direcionamento específico das perguntas, tem algumas que eu separei para exercitar, para exemplificar para vocês. Acho que o principal conceito que ficou faltando dos nossos encontros passados foi a questão do ponto médio, de fazer o cálculo através do método do ponto médio, que é o mais recomendado que se use para calcular a elasticidade do preço da demanda, né? Porque ela tem esse cálculo da elasticidade, ela tem algumas inconsistências e que a gente gostaria de mostrar para vocês. Não sei se vocês perceberam, nos slides isso já exemplifica, mas não sei se tiverem tempo, né, de ver isso aí, porque imagino que também vocês estejam, né, atarefados com uma série de disciplinas, fora a vida da gente, que a gente tem que tocar nesse novo formato, né? Então, bom, antes de eu explicar para vocês, tentar explicar com um exemplo o método do ponto médio, eu abro aqui para algum questionamento, uma dúvida, algum de vocês que tenha trazido aqui alguma questão mais urgente, né, que gostaria de ver resolvido logo agora no começo da nossa conversa. Então eu abro para vocês se manifestarem. Vocês tentaram fazer o exercício, já começaram a fazer, tiveram alguma dificuldade? Está com vocês aí. Alguém gostaria de falar? Isso, Vini, pode falar, Vini. Bom dia, professor, tudo certo? Bom dia, beleza? Professor, eu fiquei um pouco confuso, porque nos vídeos de apoio que o professor botou no Siga, as Sim, fórmulas que eles usam são ao contrário uma da outra. Daí eu fiquei meio perdido em qual usar. Eu usei conforme o professor fez na aula, tá. mas daí queria saber se, como ele mostra nos vídeos ali, que daí as fórmulas são invertidas, muda algo na conta? Depende do que está falando por invertido. Realmente, Vinícius, assim, ó, na verdade, tu tem que colocar a quantidade demandada no numerador, né, a variação da demanda no numerador, ou seja, em cima, e a variação no preço embaixo, no denominador. Isso que é importante, não tem como fazer diferente, tá? Se tu botar o cálculo da variação no preço embaixo e a variação da demanda em cima, vai ter que dar o mesmo resultado, a não ser que você esteja calculando pelo método do ponto médio, que aí o resultado é um pouco diferente, mas ainda assim no método do ponto médio, a variação da demanda vai no... Bom, resumindo, a variação da demanda sempre no numerador, ou seja, em cima da fração, e a variação do preço sempre no denominador, tá? Mas então vamos fazer juntos aí algum exercício da nossa folha de exercícios. Não sei se ali tu aplicou a fórmula e deu coisa diferente. Teve algum daqueles cálculos que tu fez e deu diferente? E Ou daí não eu foi? recorri à gravação das aulas e fiz como o professor demonstrou em aula, né?
Mas é que um deles, eles usam, tipo, o preço inicial menos o final. E no outro é o contrário, final menos inicial. Daí foi onde eu fiquei meio confuso. Ah, ótimo, Vinícius. Então, eu vou mostrar isso em slide para você. Tá, entendi. É só a direção em que está indo. Ótimo. Só que, claro, lembrando que a demanda sempre no numerador e o preço no denominador. Entendi agora qual é a tua dúvida. É a direção, se está indo do ponto A para o ponto B ou se está indo do ponto B para o ponto A. Essa é uma dúvida, sim, é bem interessante, bem válida. Boa, Vinícius. Eu vou projetar, então, para atender essa dúvida do Vinícius, que é super interessante. E ela tem a ver com o ponto médio. Boa, eu vou aqui apresentar para vocês então, tá? Lembrando que a gente vai usar o tempo da nossa aula para resolver essas questões dos exercícios. Se sobrar, a gente fala um pouquinho de commodities e de estrutura do mercado, senão a gente deixa para a semana que vem. Então, vamos lá. Boa, Vinícius. Muito boa questão. É exatamente isso que a gente tem que tratar aqui. Então, aqui eu estou no slide 64, tá? Da sequência de slides que eu deixei para vocês. E é justamente isso que o Vinícius está falando, que gera a necessidade, talvez, de se fazer o cálculo do ponto médio. Eu vou começar com o slide 62, na verdade. Aqui, ó. Esse aqui. Então, tem o seguinte exemplo. Tu tens um determinado produto, tá? É um produto X, não importa. Um determinado produto, que o P0, o preço inicial dele é R$20. E o P1, o preço final, então ele está indo do 0 para o 1, ou seja, está tendo uma redução do preço. O comerciante decide baixar o preço de 20 para 16, ok? Está indo do P0 para o P1 aqui. Ele baixa do 20 para o 16, o preço. Tá? Ou seja, está fazendo uma promoção. E aí ele observa, o comerciante observa que a quantidade demandada aumenta de 30 para 39. Então, isso tem tudo a ver com a pergunta aí do Vinícius, que legal, bem interessado aqui em dominar os conceitos da matéria. Nesse caso, nós tivemos, então, vamos tentar fazer de cabeça aqui. O preço baixou R$4, certo? O preço baixou R$4. Baixou de 20 para 16. Não esquecer que nós estamos indo do 0 para o 1, tá? Então, o preço baixou R$4, 4 em 20 representa 25%, tá? Então, anotem aí do lado, ó, o preço baixou 25%. E esse é o nosso denominador, tá? O preço baixou 25%. E a quantidade demandada aumentou de 30 para 39, ou seja, aumentou 9 sobre 30. Quanto é 9 sobre 30 em porcentagem? E isso vai ser a variação da demanda, né? Quanto é 9 sobre 30 aí? Quem que faz o cálculo? Isso dá quase 30%, né? Ah, não, é exatamente 30%. É isso, né? 9 sobre 30 dá quanto? Pessoal, tem alguém falando? Vocês têm a calculadora no celular aí? De novo, nós estamos calculando a variação percentual da demanda, senão eu abro a calculadora aqui. Então, tá, vocês estão aí meio cansados ainda, tá? Então, vamos lá. Dá 0,3, né, professor? Isso, 0,3 vezes 100 dá 30, tá? Então, vamos lá. Variação. 9 dividido, para calcular o porcento, 9 dividido por 30 vezes 100, variação da demanda, 30%. Anotem lá, isso é o nosso numerador. Vamos para a variação que a gente fez antes, o cálculo que a gente fez antes. O preço baixou 4, e era 20 antes, então 4 dividido por 20 vezes 100, deu, 20%, eu tinha errado aí, 20%, eu tinha falado 25%, não, é 20%, tá?
Então, a variação da demanda deu 30%. A variação do preço deu 20%. Como é que calcula a elasticidade? A variação da demanda sobre a variação do preço. Então, é 30 dividido por 20. Deu 1,5. Então, a elasticidade, nesse caso, é 1,5. Ou seja, de acordo com a interpretação, ela vem nos slides depois, uma elasticidade de demanda maior do que 1 é considerada uma demanda elástica. No slide seguinte, que é o slide, se não me engano, 63, está tudo calculado aqui, tá? Isso que nós fizemos agora na calculadora está calculado aqui. Claro que aqui está negativo, depois ele usa o módulo, né, e dá 1,5. Eu já fiz direto usando só o módulo, tá? Então, deu 1,5 a elasticidade. Porém, qual é o inconveniente? O inconveniente é isso que o Vinícius falou, porque se eu calcular o contrário, se eu calcular, em vez de ir do P0 para o P1, em vez de estar indo do P0 para o P1, estiver indo do P1 para o P0, a coisa pode mudar. Então, vamos calcular como que seria a elasticidade se eu calculasse do P1 para o P0. Se eu calcular do P1 para o P0. Então, vamos lá. Aí, se eu calcular do P1 para o P0, o meu preço inicial é 6 e ele aumenta R$4, ele vai para o 20. Então, tá, vamos calcular, já que eu estou aqui, falei do preço, vamos calcular primeiro o denominador, tá? A variação do preço, que é 4 sobre 16 vezes 100. Aqui sim dá o 25%. Então, eu tenho que a variação do preço agora, delta P, deu 25%. Tá? E nós vamos calcular a variação da demanda. Nesse caso, como o preço aumentou, a demanda diminuiu. Era 39 e diminuiu para 30. Nesse caso, então, diminuiu 9 sobre 39, que deu, vezes 100, deu 23,07. A variação da quantidade. Então, vamos arredondar para 23. Então, nesse caso, a quantidade variou com a mudança do P1 para o P0. A quantidade variou 23% e o preço variou 25%. Então, pelo cálculo da fórmula da elasticidade, é a variação da demanda dividido pela variação do preço, 23 sobre 25. E a elasticidade deu 0,92. Deu que a demanda é inelástica. É isso que o Vinícius estava falando. É esse inconveniente que essa fórmula tem de acordo com a direção que se está caminhando. Se eu estiver indo do P0 para o P1, a demanda é elástica, deu 1,5. Mas se eu estiver indo do P1 para o P0, a elasticidade da demanda deu 0,92, ou seja, inelástica. É isso que está explicando no próximo slide aqui, ó, no slide 64. E diz o seguinte: se você tentar calcular a elasticidade de preço da demanda entre dois pontos de uma curva da demanda, observará rapidamente um problema desagradável. A elasticidade entre os pontos A e B é diferente da elasticidade entre os pontos B e A. E aí aqui ele me dá um exemplo. O ponto A de um determinado produto, o preço, aqui já é outro exemplo, né? Se o preço for 4, a quantidade é 120, e o ponto B, se o preço é 6 e a quantidade é 80, se tu for calcular do ponto A para o B, vai dar um valor, e do ponto B para o A, ele te dá outro valor. Então, aqui se propõe entrar com o conceito da elasticidade calculado pelo ponto médio. Ou seja, tu estabeleceu o ponto médio, inicialmente, entre as duas variações, entre os dois pontos que tu quer calcular. Porque se tu fizer o cálculo pelo ponto médio, aí o valor vai ser sempre o mesmo, tanto tu indo do ponto A para o ponto B, como do ponto B para o ponto A. Então, primeiro, Vinícius, respondendo a tua pergunta,
como os professores lá calcularam nos vídeos. Bom, nos exemplos dados, sempre ele te direciona, o exemplo tem que te questionar da onde tu está indo e para onde tu está indo. Vou dar o exemplo nos próprios exercícios que eu passei para você. Por exemplo, aqui, ó, no exercício 2, tá, que eu estou propondo para vocês. No exercício 2, é um show de rock, tá, da Amibel. Então, tu tá baixando, ó, os organizadores, os produtores decidiram diminuir o preço. Então, tu tá indo do ponto do preço de 400 para o ponto de preço 350. No enunciado da questão, eu tô te dizendo da onde está indo para onde está indo. E o número de espectadores aumentou de 200 bilhetes para 300 bilhetes. Então, o próprio enunciado da pergunta te diz que tu está baixando o preço de 400 para 350 e que o número de bilhetes está aumentando de 200 para 300. Então, tu não pode fazer o cálculo contrário, que é pegar 300 bilhetes e baixar para 200, e pegar o preço de 350 e aumentar para 400, porque não é isso que o enunciado está te dizendo. O enunciado está te dizendo que está indo o preço de 400 para 350. Tá, Vinícius? Então, tu vai calcular de acordo com o enunciado, o que ele está te dizendo. Tá? Então, nos exercícios que os professores te deram, provavelmente, que ali nos vídeos que eu recomendei, eles estão dizendo de onde para onde está indo. Vamos ver o próximo exercício aqui. O número 3. O que eu estou passando para vocês? No 3, está aumentando a tarifa de ônibus. No 2, era um show que está diminuindo o preço do ingresso. Tá? Na 3, está aumentando o preço do bilhete do ônibus. Está aumentando de 3,60 para 4. E aí ele está me dizendo que a quantidade de passageiros diária diminuiu de 30 mil passageiros para 28 mil passageiros. Então, não tem você escolher da onde para onde está indo. O enunciado do exercício está te dizendo que a tarifa está aumentando de 3,60 para 4. Não é a tarifa baixando de 4 para 3,60. Então, tu não pode calcular a tarifa baixando. Você tem que calcular a tarifa aumentando de 3,60 para 4. E também o número de passageiros diminuindo de 30 para 28. Tá, Vinícius? Então, primeiro, nos exercícios que a gente passou aqui, o 2 e o 3, eu já estou dando o direcionamento de como que nós temos que calcular. Tá? Depois até a gente pode fazer juntos aqui. Volto para o slide. Então, nós vamos calcular esse exemplo pelo ponto médio. Tá? Então, vamos calcular qual é o ponto médio do preço. Vamos chamar de PM, ponto médio do preço. Para a gente calcular tanto se o preço estiver aumentando de 4 para 6, como se o preço estiver diminuindo de 6 para 4. Qual é a média entre 6 e 4? Fica fácil de calcular aqui. O ponto médio é $5, preço de $5. Tá? Vamos calcular o ponto médio da quantidade. A quantidade é 120 quando o preço é 4 e a quantidade é 80 quando o preço é 6. O ponto médio entre 80 e 120 é 100 unidades. Tá? E aí o cálculo da elasticidade agora é feito, em vez de descontar do valor inicial, é descontado do ponto médio. Então, vamos calcular aqui a elasticidade da demanda, tá? Quando o preço aumenta de 4 para 6, tá? Mas calculado pelo ponto médio. Então, o preço aumenta de 4 para 6 e a quantidade diminui de 120 para 80. Então, qual a variação da quantidade? A variação percentual da quantidade, mas calculando o preço pelo ponto médio. Então, a quantidade está baixando de 120 para 80. A quantidade está baixando 40 unidades. Só se 40, eu não calculo sobre 120, eu calculo sobre o ponto médio. Então, eu faço o seguinte cálculo. 40 dividido por 100, que é o meu ponto médio.
vezes 100, para calcular a porcentagem. Então, a variação da quantidade deu 40%. Vamos calcular a variação do preço. A variação do preço foi de 4 para 6, então aumentou 2, e sobre o meu ponto médio, que é 5. Então, 2 eu divido por 5 vezes 100. E deu a variação do preço, também deu 40%. Então, a elasticidade é 40 sobre 40, a elasticidade deu 1. Elasticidade unitária, 1. Então, pelo método do ponto médio, a elasticidade aqui é 1. O que o exercício está te mostrando? Ó? Do ponto A para B, se eu calculasse do método tradicional, ó, do ponto A para B, o preço aumenta, vamos lembrar aqui, ó, do ponto A para B, vindo do 4 para o 6, o preço aumenta 2. Sobre 4, ele aumenta 50%. E a quantidade cai 33%. Então, a elasticidade daria 0,66, se eu vou do A para o B. E se tu calcula do B para o A, a elasticidade vai dar 1,5. Vocês podem fazer o cálculo aí, né? Nós não vamos fazer porque vai nos tirar muito tempo. Então, mas depois vocês olhem com o tempo isso aqui. Nesse exercício, se eu calculo do A para o B, a elasticidade dá 0,66. Se eu calculo do B para o A, a elasticidade dá 1,5. E pelo método do ponto médio, que eu acabei de fazer com vocês, vai dar 1. Certo? Então, talvez seja o cálculo mais correto calcular pelo ponto médio. Certo? Em algumas circunstâncias, tu deve fazer pelo ponto médio, quando tanto faz tu calcular do ponto A para o B, ou como o B para o A. Tem uma das questões no exercício que eu peço que vocês calculem pelo método do ponto médio. Eu vou fazer com vocês aqui, tá? Então, aqui está a fórmula para você calcular pelo método do ponto médio. Talvez tenha ficado um pouco complicado ainda, né? Não sei, vocês não estão perguntando aí. Vamos para o exercício, tá? Então, voltando agora a fazer pelo método tradicional. Acho que eu vou fazer essa questão 3 com vocês. O que tal? O que vocês acham? Pode ser? Ou não precisa fazer? Vocês já fizeram em casa e entenderam tudo certinho? Pode ser, professor. Fazemos? Tá. Então, aqui não é do ponto médio. Depois a questão 9 é do ponto médio. Aí eu vou fazer com vocês, tá? Aqui pelo método tradicional. Então, eu vou digitando aqui, tá? Vamos lá. Vamos ver primeiro o delta Q. Variação, não sei se tem como colocar um delta. Como é que eu digito o delta aqui eu vou fazer aqui. Variação da quantidade, tá? Variação da quantidade. Foi de 30 para 28. Então, a quantidade baixou 2.000 sobre a quantidade inicial, que era 30.000. Opa! Então, a variação da quantidade foi quanto em percentual? Quem calcula? 2.000 sobre 30.000 vezes 100. 2.000 sobre 30.000 vezes 100. Alguém calculou? Calculadora, gente, senão eu vou calcular aqui. 0,66? Boa. Vamos lá. 2.000 dividido por 30.000, deu 0,066. Isso, Esther. Tá? Aí, vezes 100, deu 6,66. Vamos arredondar para 6,7%. Tá, então, o que essa informação está nos dizendo aqui? Que a quantidade de passageiros diminuiu 6,7% quando eu aumentei o preço de 3,60 para 4.
Então, vamos ver aqui quanto que foi o aumento do preço, em porcentagem. Tá? O preço aumentou 40 centavos, 0,40, sobre o valor inicial, que é 3,60, vezes 100. Vou botar o vezes 100 aqui também, para quem está anotando. Então, em porcentagem, quanto aumentou o preço, pessoal? Se uma passagem custa 3, e ela aumenta... custa 3,60. E ela aumenta para 4. Qual foi o aumento percentual da passagem? Calcularam aí? 11,1. 11,1%. Então, a passagem aumentou 11,1%, e aí a quantidade de passageiros baixou 6,7%. Tá? Então, qual vai ser a elasticidade da demanda? Elasticidade da demanda é igual a 11,1 dividido por 6,7. Essa é a fórmula, certo? É por cento, eles se anulam. Então, quanto deu a elasticidade? Deu maior que 1, né? Quanto deu? Calcula lá. 11,1 dividido por 6,7. Alguém calculou? 1,7. 1,7. Boa. A elasticidade não tem unidade, né? E não tem sinal também. Ela é sempre o módulo, tá? Olha só, eu vi que alguém escreveu alguma coisa no chat, mas eu estou com a tela cheia. Então, pessoal, se tem perguntas, vocês vão ter que falar no microfone. Eu estou com a tela cheia aqui. Alguém gostaria de perguntar? Algum ponto aí que ficou mal explicado? Ficou confuso? Pessoal, não adianta escrever no chat, tá? Não, prof, tá tranquilo. Tá. Então, a primeira pergunta está respondida aqui. Qual a elasticidade da demanda nesse período? Ou seja, o período em que houve esse aumento foi 1,7. Então, isso mostrou que ela é elástica, certo? A elasticidade... Isso. Opa! Gente, vocês não me ajudaram aqui, eu fiz o contrário, ó, eu errei a fórmula. Professor, não, pois é, eu ia dizer, não seria ao contrário a variação da demanda em cima? Claro, Anthony, eu errei aqui, tá? Que bom que tu estava atento. É sempre a variação da quantidade é no numerador, em cima, e a variação do preço é no denominador, embaixo. Claro, senão não faria sentido a conclusão que a gente ia chegar. Boa, Anthony, obrigado aí por me corrigir. Se alguém tinha falado no chat isso, obrigado, mas eu não tinha visto. Então, pessoal, vamos lá. Além de estar confuso, eu me confundi aí e estou confundindo vocês. A elasticidade da demanda é a variação da quantidade no numerador. Então, é 6,7 dividido por 11,1. Boa, Anthony. Opa, 11,1. Isso vai dar um valor menor que 1. Boa. Quanto deu lá, pessoal? 0,6. Boa, 0,6. Eu tinha errado, me perdoem aí, tá? Deu que é inelástico, que é o que se imaginava que fosse se obter no caso de um serviço essencial. Então, isso já ajuda a gente a responder a questão B, a letra B da questão 3, tá? A pergunta é, seria a elevação da tarifa uma forma adequada da SC Trans aumentar sua receita? A resposta é sim ou não. Vocês acham que valeu a pena para a empresa aumentar a tarifa? O que vocês acham? Para ter certeza, a gente poderia multiplicar o 30 mil por 3,6, vamos fazer isso, né? Só que o valor aqui, o fato dela ser inelástica, já nos indicaria
que sim, que valeria a pena. Claro, mas como eu confundi vocês no erro do cálculo aqui, vamos nós calcular. Memorizem lá. 30 mil passagens vezes 3,6 deu 108 mil reais, tá? Então, ele tirava aqui 108 mil reais por dia, tá? E com o aumento do preço, virou 4 vezes 28 mil, a receita diária passou para 112 mil reais. Então, eles aumentaram o preço da passagem, o número de passageiros diminuiu, mas a receita total aumentou de 108 para 112. Essa elasticidade de 0,6 já nos dizia que era o que ia acontecer. Então, a receita total aumentou. Então, aumentar a tarifa valeu a pena para a empresa? Aumentou a receita? Sim, aumentou a receita. Fora que gastou menos com combustível, por exemplo, porque teve que levar menos pessoas, né? Gastou menos com uma série de gastos pequenos que talvez não contem, com o peso do ônibus, por exemplo, quanto que isso pode, com o tempo, degradar, por exemplo, os amortecedores, a quantidade de vezes que a porta abre e fecha também diminuiu, porque diminuiu o número de passageiros, certo? Olhando só do ponto de vista da empresa, e ela aumentou a receita de 108 para 112 mil. Então, valeu a pena para a empresa, certo? Por quê? Porque diminuiu o número de passageiros, mas aumentou a receita. Então, valeu a pena. E isso porque a elasticidade o preço da demanda é inelástica, certo? Por quê? Porque é um serviço essencial. As pessoas precisam do ônibus para se deslocar para os seus compromissos, para a sua atividade profissional. Então, a pessoa, mesmo que o preço do ônibus aumente, da passagem aumenta, a maioria das pessoas não tem opção, elas vão ter que continuar andando de ônibus. É isso que o cálculo está nos mostrando. Isso mostra que, para a empresa, a transportadora, vale a pena ela continuar aumentando o preço da passagem, porque é um serviço que tem característica de ser essencial. E por isso que, muitas vezes, o Estado, os governos, têm que intervir através das agências reguladoras, procurando controlar a questão do preço. Tem que ter autorização do governo para aumentar o preço de acordo com estudos que a empresa mostra com aumento de custos. Ela não pode aumentar por conta própria como uma relação de livre mercado. Ela, por si só, aumentar os preços, porque provavelmente é uma concessão, não é qualquer empresa que pode fazer esse roteiro, por exemplo, numa determinada cidade, e por isso também o preço não é totalmente livre, porque se fosse totalmente livre, a tendência da empresa seria aumentar o preço até o limite aonde a demanda se tornasse elástica, onde ficaria tão caro a ponto da pessoa desistir de andar de ônibus e de bicicleta ou a pé ou de balão, né? Porque não compensaria mais ir. E por isso que geralmente a gente encontra os preços das passagens de ônibus administrados, controlados pelo governo ou por uma agência regulatória do governo. Claro que você não precisa escrever tudo isso lá. Você só vai escrever que se a elevação da tarifa é uma forma da empresa aumentar a receita. Vocês vão dizer que sim, é uma forma da empresa aumentar a receita. Então, Mas, professor, a conclusão que eu fiz. Fala, Antoninho. Mas assim, eu pensei diferente. Fala. Talvez se eles diminuíssem o preço numa faixa de 10%, 20% e aumentassem mais ainda a demanda, será que eles não teriam um lucro mais significativo do que eles tiveram? Porque, por exemplo, pessoas que moram perto do emprego poderiam aderir a uma bicicleta se esse aumento continuasse, né? Sim, Antoninho. Mas aí tu teria que ter os dados, nós não temos. Então, o exercício, ele tá te perguntando especificamente dentro desse exemplo real aqui, desse exemplo fixo, tá? Tu não pode extrapolar para fora do exemplo, tá?
Então, a questão que está dada é essa aqui, o exemplo fixo de dados levantados, vamos dizer assim, objetivamente, a passagem aumentou de 3,60 para 4 e o número de passageiros diminuiu de 30 mil para 28 mil. Em porcentagem, os valores foram calculados, a gente calculou lá e obteve que a elasticidade foi 0,6, menor que 1. Tu até pode fazer essas extrapolações que tu está imaginando aí, mas aí tu teria que ter os demais dados. Com os dados que estão colocados aqui, vale a pena para a empresa aumentar o preço, tá? Tu teria que ter mais dados, tu teria que ter a curva da demanda completa, de preço-demanda completa, para fazer as outras extrapolações. Isso que tu está falando, eu coloquei mais ou menos no exercício 1, onde tu tem não um único ponto, mas vários pontos para calcular, e aqui tu vai chegar em determinados momentos, tu vai chegar no momento em que não vale mais a pena para o dono do estabelecimento que vende vinhos diminuir o preço. Num determinado momento, vale a pena. Em outro ponto da curva, já não vale a pena, tá? Só que as conclusões que tu tem que fazer nessa questão 3 são em cima dos números dados. Já que tu fez essa intervenção, vamos calcular juntos a questão 2, então, que também é um exemplo fixo, mas vai mais no sentido do que tu está falando, que é, será que vale a pena baixar o preço do meu produto? Tá? No caso aqui é um show, em que em vez de estar se aumentando o preço, está se diminuindo o preço. Tá, Anthony? Vamos ver se aqui eu não me confundo agora. Vamos lá. Os preços do bilhete estão baixando de 400 para 350. E o número de espectadores aumentou de 200 para 300. Então, vamos primeiro ver a variação da quantidade, tá? Variação da quantidade. Vamos mais rapidão para dar tempo de calcular aquele do ponto médio. Variação da quantidade. Aumentou de 300 para 200. Então, aumentou 100 sobre 200. Aumentou 100 sobre 200 vezes 100. Igual, tá? Aumentou de 200 para 300 bilhetes. Então, 100 dividido por 200 vezes 100, deu quanto? 50%, né? Então, a variação da quantidade aumentou 50%. O que é esse 50%? Bom, tu tinha 200 bilhetes, aumentou 50%. Quanto é 50% de 200? É 100. 200 mais 100, 300. Então, vendeu 300 bilhetes. Então, a variação da quantidade foi de 50%. Vamos ver a variação do preço. A variação do preço foi, baixou de 400 para 350. Então, baixou 50 sobre 400 vezes 100. Quanto dá isso em porcentagem, pessoal? 50 reais sobre 400 vezes 100, deu quanto? Se fosse 10%, seria 40 reais. Como é 50, é um pouquinho mais que 10%. Isso deve dar 12,5%. Conferem? O preço baixou 12,5%. Concordam, pessoal? É esse o cálculo? Sim, isso aí. Tá. Sim. Vamos calcular a elasticidade da demanda. Elasticidade da demanda, vamos ver agora para não me confundir, Anthony. Primeiro a quantidade, o numerador, que vai por cima, o numerador. A variação na quantidade foi 50%. 50% dividido por 12,5%. Então, 50 dividido por 12,5 deu que a elasticidade é 4. Então, elasticidade da demanda deu elástica. Então, ela é elástica? Sim ou não? Sim, é elástica. Deu 4. Letra B. Explique por que os produtores resolveram baixar o preço do ingresso. C. Como ofertantes, sempre procuram vender o seu produto ou serviço por um preço mais alto. Me expliquem por quê. O que vocês vão escrever ali? Valeu a pena baixar o preço do produto, no caso do show?
Ô, professor, Fale. no caso não seria para ter mais gente para comprar os ingressos? Sim, e consequentemente, o que vai acontecer, José Paulo? Se tu tá vendo que vai ter bem mais gente comprando os ingressos, consequentemente, o que vai acontecer? Vai vender todos os ingressos e vai obter a receita máxima, no caso. Vai aumentar a receita. Boa. Vocês podem até calcular ali qual seria a receita. Vamos calcular a receita. Qual era a receita inicial? O preço era R$ 400 vezes 200 bilhetes que vendeu, deu R$ 80 mil. Então, a receita 1 era R$ 80 mil. E com a redução do preço do ingresso, que passou para 350, eles venderam 300 bilhetes. 300 vezes 350, deu a receita 2, foi quanto lá, pessoal? R$ 105 mil. Então, eles conseguiram R$ 25 mil a mais baixando o ingresso. E o show continuou o mesmo. Certo? Então, por que eles resolveram baixar o preço? Porque como a demanda é elástica, com a redução do preço, eles conseguiram aumentar a receita. Essa é a explicação que vocês vão colocar aqui. Como a demanda é elástica, baixar o preço permitiu aumentar a receita, que foi de 80 para 105 mil. Essa é a resposta aqui. Vocês estão de acordo? Pode falar, Vinícius. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos ver a questão 9, que ela calcula pelo ponto médio. Concordam? Vamos dar uma olhadinha lá? Ó, use o método do ponto médio. Que tal? Vamos fazer? Pode ser? Ok. Então, eu vou criar aqui, ó, o ponto médio. Porque tá o seguinte, ó, calcular a elasticidade preço-demanda quando o preço desse bem aumenta de 8 para 10. Então, quando o ponto médio aqui é 9. Vou escrever P médio, senão não cabe. E a quantidade demandada, vou escrever aqui, ó. Qual é o ponto médio entre 32 e 40? Falem aí, pessoal. Ponto médio entre 32 e 40. 36. Boa. Então, eu vou para o cálculo aqui. Pelo método ponto médio. Variação da quantidade. Variação da quantidade foi... Olha lá. Quando o preço do bem aumenta de 8 para 10. Quando o preço aumenta de 8 para 10, a quantidade demandada do bem diminui de 40 para 32. Então, ela diminui 8 quantidades. 8 unidades. Então, eu pego, divido 8 unidades. Em vez de dividir por 40, eu divido pelo ponto médio. 8 dividido por 36, vezes 100, igual... Então, vai lá. 8 dividido por 36, vezes 100. 8 dividido por 36, vezes 100, vai dar 22,22. Então, eu vou colocar só uma casa depois da vírgula. 22,2%. Então, pelo método do ponto médio, a quantidade reduziu, né? Menos 22,2, para ser bem específico. Depois, no cálculo da elasticidade,
O menos some porque a elasticidade é o módulo, você sabe disso. Vamos ver a variação do preço. Variação do preço. O preço aumentou de 8 para 10. Então, aumentou R$2. 2 dividido pelo ponto médio, que é 9, vezes 100. A variação do preço foi 2 sobre 9. Opa! 2 sobre 9. Cadê minha calculadora? 2 sobre 9 dividido por 100. Quanto deu, pessoal? Mesma coisa. 22,2. Então, a variação do preço foi 22,2%. Vamos para cálculo da elasticidade. Elasticidade da demanda é igual à variação da quantidade, que é ao menos 22, eu já vou colocar 22,2%, dividido por 22,2%. Opa. Que vai dar 1. Então, elasticidade unitária. Vamos para calcular agora a segunda parte. Aqui, esse sua renda, e depois quando a renda é de 12 mil. Então, aqui é o cálculo para quando a renda é de renda 10 mil. E nós vamos calcular a segunda parte da pergunta de quando a renda é 12 mil. Que a pergunta também, ele também está perguntando isso. Então, quando a renda é 12 mil, vamos ver qual é o ponto médio. Qual é o ponto médio entre 45 e 50? Vamos lá, pessoal, que nosso tempo está acabando. Ponto médio entre 45 e 50. 47,5, concordam? Acho que sim, né? Vocês estão aí, né? Variação da quantidade. Então, agora a variação da quantidade é 50 para 45, baixou 5. 5 dividido por 47, 47,5 vezes 100. Deu 5 dividido por 47,5 vezes 100. 10,5. Boa, boa. 10,5%. Variação do preço. A variação do preço é a mesma, né? É o mesmo que a gente teve ali, 22,2%. Que o preço... Porque a pergunta está falando o preço aumentar de 8 para 10. Então, aqui deu 22%, é a mesma coisa que a gente calculou por cima, 22,2%. Então, não precisa calcular de novo, né? Então, a elasticidade da demanda é igual à variação da quantidade, que é 10,5%, dividido por 22,2%, que vai dar menor que 1. Quanto deu ali, pessoal? 0,47. Boa. Então, é demanda inelástica. Na primeira parte, deu demanda unitária, elasticidade unitária, aqui deu inelástica, tá? E, para responder, então, a segunda parte da questão, que pergunta, como você explicaria essa diferença de resultados? Que aqui é mais complicado. Como é que nós vamos explicar essa diferença de resultados? Basicamente, o que se entende, o que se conclui a partir desses resultados aqui é o seguinte, que o preço aumentou, quanto? 22%. E a quantidade aumentou
10,5%. A quantidade aumentou 10,5%. Quantidade aumentou 10,5%, que foi... Ah, não, é isso. O preço aumentou, a quantidade diminuiu, desculpa. É porque é menos, tá? Aqui é menos, lembrar. O preço aumentou 22%, foi de 8 para 10, tá? De 8 para 10, mas 22% pelo método ponto médio. E a quantidade demandada diminuiu 10,5%, ou seja, a quantidade demandada diminuiu menos do que o aumento do preço. A quantidade demandada diminuiu menos, porque um aumento de preço pressupõe, a gente imagina que qualquer produto ou serviço que aumente o preço vai resultar numa redução na demanda daquele produto. Só que nesse exemplo, nesse produto hipotético, o preço aumentou mais do que a redução da demanda. Qual a nossa conclusão? É que esse produto deve ser um produto essencial. É um produto essencial para os consumidores. E por isso a demanda não reduziu tanto não reduziu tanto numa proporção tal qual o aumento do preço. Tipo mais ou menos o que a gente viu ali no aumento do preço das passagens de ônibus. A passagem de ônibus aumentou e a quantidade de passageiros diminuiu, mas não diminuiu muito. Não diminuiu na mesma proporção que o aumento da passagem. E nos fez concluir que o que a gente já imaginava, que a passagem de ônibus, a viagem de ônibus, é um serviço essencial para a população. Esse produto aqui, nessa questão, não está dizendo que produto que é, mas pelo cálculo da elasticidade, que deu 0,47, nós concluímos que trata-se de um produto essencial. Então, qual é a explicação ali para a diferença nos resultados? É que esse produto é um produto provavelmente essencial para os consumidores. É isso que a gente deve colocar ali na explicação. Tá, pessoal? Então, eu deixo aí para vocês fazerem as demais questões, seguindo essa mesma prática, essa mesma metodologia. Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês façam o seguinte, me procurem, podem me chamar no WhatsApp, vocês viram, meu WhatsApp está lá no slide da primeira aula, tá? No slide da primeira aula tem o meu WhatsApp, para quem ainda não pegou, quem não tem, né? Está lá na primeira aula, no primeiro slide aparece meu WhatsApp, vocês podem entrar em contato comigo se tiverem dúvidas, podem mandar e-mail também, tá, pessoal? Façam à mão, pode ser a lápis, alguém perguntou se podia ser a lápis, pode ser a lápis, sim, tudo pode ser a lápis, faça a foto, me manda um arquivo único, PDF, até às 8 da manhã do dia 23. E, principalmente, com relação ao exercício, olha lá, mentalizem isso, mais vale o esforço de fazer o exercício do que necessariamente tudo está 100% correto. Vocês estão entendendo o recado que eu quero passar? Façam, mesmo que não esteja 100% correto, isso não é o que vai valer mais. Vai valer mais é fazer o exercício, fazer a tarefa proposta. Captaram a mensagem? Captado. Beleza. Nós temos uns minutinhos ainda. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fala, Vinícius. Acho que é a questão 7, eu estou sem o meu arquivo aqui, mas acho que a questão 7 que é um pouco mais interpretativa, eu tive também algumas dúvidas. Ah, tá. Sim. Então, eu vou projetar ela aqui. Na 7, vocês não precisam calcular nada. Isso, nas questões mais interpretativas eu fiquei um pouco mais confuso, porque não sei se o certo é o cara tentar desenhar o gráfico que ele fala, que Então, a curva é vertical, não sei o que, daí é mais difícil de visualizar. Não, tem a letra A e B, vamos lá. Então, vai dar tempo de a gente ver essa aqui, Vinícius, tá? Estudos realizados pela indústria automobilística concluíram que o coeficiente de elasticidade de preço da demanda de automóveis é 1,5%. Bom, quando é acima de 1, significa que a elasticidade de preço da demanda é elástica. Significa
Vamos lembrar do exercício 2 e do 3. O 2, que é um show de rock, e o 3, que é as passagens de ônibus. O show de rock deu que é elástico, porque é um produto não essencial, ou serviço não essencial, mas que tem alta demanda pelos consumidores. É tipo a cerveja e o sal. Vamos lembrar a cerveja e o sal. A cerveja baixa um pouquinho o preço, explode a demanda. Então, a elasticidade de preço da cerveja é acima de 1. E o sal é abaixo de 1, né? Aqui está, nesse exemplo hipotético, está dizendo que no Brasil, a elasticidade de preço da demanda de automóveis é 1,5. Como que você interpreta esse coeficiente? Significa que se os fabricantes aumentarem o preço do automóvel dentro de uma determinada faixa, por exemplo, enquanto a elasticidade de preço da demanda estiver acima de 1,5, eles vão aumentar a sua receita, tá? Isso significa o quê? Que os fabricantes de automóveis no Brasil, eles colocam o preço sempre no máximo, o máximo que eles podem. Por quê? Porque isso aumenta a receita, porque colocar o preço mais alto não diminui na mesma proporção a demanda, tá? Então, essa é a interpretação do coeficiente 1,5. É que, no Brasil, a indústria automobilística sempre coloca o máximo preço que eles conseguem, porque a elasticidade de preço da demanda é elástica. O consumidor continua comprando do mesmo jeito, mesmo com o aumento do preço. Tá? Essa é a resposta da letra A. Letra B. Após tomar conhecimento desse fato, como forma de enfrentar a crise econômica, a Fiat resolveu diminuir o preço do Uno Mille em 5%. Como decorrência, acabou vendendo 10% mais do modelo. Qual a elasticidade nesse caso? Aqui está pedindo para calcular, tá? Aí, o que vai dar aqui? Qual a elasticidade nesse caso? Vamos calcular aqui juntos? Quer calcular, Vinícius? Vamos calcular. Variação da quantidade. Variação da quantidade. Vamos rapidão. A quantidade variou 10%. Nem precisa calcular, já está aqui, né? E o preço variou quanto? Variação no preço foi 5%. Então, elasticidade da demanda a preço é a variação da quantidade sobre a variação do preço, 5%. 10 sobre 5, deu 2. Tá. Aqui deu maior que 1. Maior que 1,5, que é 2. Isso significa que está errado o cálculo, a estimativa de 1,5? Não, porque 1,5 é para todos os automóveis, tá? É para a indústria automobilística como toda. Para alguns modelos, para alguns segmentos, vai dar resultados diferentes. Por exemplo, o Uno Mille é um carro popular, é um dos mais populares. Ou era, né? Agora eu acho que saiu de linha, tá? Então, para o carro mais popular, a elasticidade de demanda deu 2, tá? Significa que vendeu mais, talvez tenha dado maior demanda, deu 2, maior que 1,5, maior elasticidade da demanda, deu 2. Tá errada a estimativa 1,5? Não, porque 1,5 é para toda a indústria automobilística, tá? E o 2 deu porque trata-se de um segmento, que é um carro popular. Basicamente é isso, tá? Eu vou fazer o seguinte, nosso tempo aqui está acabando, eu entendo que é um assunto um pouco mais complicado, né? Eu mesmo acabei me confundindo aqui no meio das questões, mas atente-se por o que eu anunciei para vocês aqui, tá? Que vai valer mais, muito mais, a entrega da atividade completa no prazo do que ela está completamente correta, tá? É mais o esforço de tentar fazer, do que tudo está 100% correto. Não sei se eu me fiz entender. Ok? Se tiverem mais dúvidas,
eu peço que me procurem no WhatsApp, quando estiverem fazendo as questões, me procurem no e-mail, e eu vou atender todos dentro das minhas possibilidades. Ok, pessoal? Mais algum comentário, mais alguma coisinha? Agora bateu 11 horas, tá, pessoal? Então, nós usamos todo o tempo hoje só para ver esses exemplos, tá? Então, por favor, façam aí, tentem fazer as questões, cumpram a atividade e vocês vão ter a nota dessa atividade, tá? Lembrando que, de acordo com o plano, é até às 8 horas da manhã da quarta-feira, ou seja, antes do horário da aula. Tá, pessoal? Justamente para que quando a gente tiver o horário da aula, eu possa anunciar aqui, ó, quem fez a atividade e quem não fez. Até para que se tem algum problema de um e-mail que foi para o lugar errado e tal, a gente possa corrigir e deixar, não cometer nenhuma injustiça com nenhum acadêmico. Tá legal, pessoal? Aqui a gente vai encerrando, então, agradecendo aqui a companhia de vocês, a atenção, a paciência de todos, desejando um bom resto de semana, que continuem se cuidando, um abraço, e aguardo todos vocês na semana que vem, com exercício entregue e assunto novo na semana que vem. Tá legal, pessoal? Um abraço, fiquem bem, tudo de bom.